Olá, a paz do Senhor! Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, vamos dar continuidade hoje à história de Rebeca. Rebeca, essa mulher cheia de iniciativa, essa mulher decidida, generosa, intrépida, mas também impulsiva. E nós vamos ver no decorrer da história de Rebeca que nós precisamos todo o tempo estar indo à fonte, buscando e derramando. Precisamos entender através da história de Rebeca que nós não podemos tomar decisões baseadas no que nós achamos ou na nossa impulsividade. Precisamos aprender a depender do Senhor e esperar que a resposta venha do Senhor nas nossas decisões. Rebeca casa-se com Isaac, talvez o casamento mais romântico das Escrituras. Talvez um dos casamentos mais bonitos. Rebeca foi uma das únicas matriarcas que teve um casamento monogâmico. Isaac, em toda a sua vida, não teve outra mulher. Isaac não teve concubinas. Isaac teve apenas Rebeca. Ele amou Rebeca durante toda a sua vida. E nós vamos ver que no decorrer desse relacionamento, assim como todos os relacionamentos, existem dificuldades. Houve dificuldades também entre Rebeca e Isaac. Apesar de todo o amor que Isaac tinha por Rebeca, todo o amor que Rebeca tinha por Isaac, apesar da disposição de servir de Rebeca, apesar da sua generosidade, Rebeca e Isaac também tiveram dificuldades no seu relacionamento. Passaram por coisas difíceis que todos os casais passam. E uma dessas coisas difíceis que eles passaram é que Rebeca era estéril. Assim como foi a mãe de Isaac, Sara, Rebeca também era estéril. E a promessa de Deus que estava sobre a vida de Abraão estava agora sobre a vida de Isaac, porque Isaac era a descendência de Abraão e a continuação da promessa. E é no ventre de Rebeca que vai se cumprir a totalidade da promessa. Então Rebeca era estéril. Isaac então passa a orar pela sua mulher. No capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo de número 19, nós vemos isso. Isaac começa a orar por Rebeca. Isaac orou por Rebeca durante 20 anos. 20 anos Isaac orou para que o Senhor tivesse misericórdia e para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca e ela conseguisse conceber. E Deus responde à oração de Isaac. Depois de 20 anos, Rebeca engravida. E quando Rebeca está grávida, depois que Rebeca engravida, ela sente muito incômodo, muitas dores naquela gestação. E é uma gestação muito dolorosa, muito, como é que eu posso dizer, até desagradável. Chega a um ponto que Rebeca fica tão angustiada que ela diz que não serve viver desta maneira. E ela se lembra que é na fonte que a gente encontra água. E ela busca ao Senhor. E ela ora ao Senhor. E ela questiona do Senhor. E o Senhor a responde. O Senhor responde a Rebeca. O Senhor lhe diz a ela que dentro do ventre dela haviam 2 reinos, 2 nações, e o mais novo dominaria sobre o mais velho. Então, no momento em que Rebeca ora, o Senhor já dá a ela uma profecia de coisas futuras que iriam acontecer, mas que o início dessas coisas já estavam acontecendo ali dentro do seu ventre. Eu não sei se Rebeca compartilha isso com Isaac, porque o texto não diz. O texto não fala se ela contou para Isaac, mas Deus a respondeu. A Bíblia diz que Deus respondeu a Rebeca e disse: olha, Rebeca, acalma, porque no teu ventre há 2 reinos. Tem 2 reinos e o menor dominará sobre o maior. O mais novo dominará sobre o mais velho. Então, quando chegou o tempo de Rebeca dar à luz, ela teve gêmeos. Ela já sabia que era um gêmeo porque o próprio Senhor havia falado com ela. E no momento desse parto, na hora desse parto, que a parteira vai fazer o parto, sai o primeiro menino, um menino ruivo, um menino
peludo, muito, coberto de pelos por todo o seu corpo, por isso chama o seu nome de Esaú, que significa peludo ou coberto de pelos. Mas para surpresa deles, antes desse menino terminar de nascer, o outro já vem agarrado ao calcanhar do menino. E o outro é chamado de Jacó, que significa agarrado ao calcanhar, suplantador ou enganador. Então, os dois meninos, um recebe o nome por causa das suas características físicas, que ele é um menino ruivo, para aquela época era considerado algo muito diferente, muito fora do comum, não havia pessoas ruivas. Então, por isso, era considerado algo estranho. E há quem diga também que a Lia, né, aquela filha de Labão, que casa com Jacó, que também era considerada não tão bela quanto a Raquel, porque ela também tinha olhos claros e tinha um cabelo claro, cabelo ruivado, lourado. Então já também era considerado, para eles era considerado algo estranho, porque não era comum nos povos daquela época. Apenas os amalequitas tinham essas características. Então para eles era estranho. E nasce esse menino, e recebe, por causa das suas características físicas, de ser um menino peludo e cabelo ruivo, o nome de Esaú. E nasce o outro agarrado no pé, e agora por causa, não das características físicas, mas por causa da atitude desse menino, ele recebe um nome que tem um peso terrível sobre a sua vida. Jacó, que significa suplantador, usurpador, enganador, ou aquele que agarrado ao calcanhar. E esses dois meninos nascem, e esses dois meninos começam a crescer. E quando esses meninos começam a crescer, os pais, Isaac e Rebeca, parece que esqueceram um pouco quem eles eram. Parece que Isaac esqueceu que ele era aquele homem de oração, que buscava ao Senhor todas as tardes, que quando Rebeca chega para encontrá-lo, ele vem do seu momento de oração. E Rebeca parece também que esqueceu que ela era aquela que tinha disposição para buscar e para derramar. E ambos, tanto Isaac como Rebeca, cometem um erro terrível. Eles começam a demonstrar um favoritismo por um dos filhos. Isaac ama Esaú. Por quê? Porque Esaú é um exímio caçador. Se revela alguém que gosta de estar nos campos, nos matos, nas florestas, e sempre vinha para casa trazendo as suas caças. Isaac amava Esaú porque ele era esse caçador exímio, esse homem forte, esse homem decidido, que tinha cheiro de mato e que trazia essa carne que tanto agradava o paladar de Isaac. E por isso ele ama Esaú. E a Bíblia diz que Rebeca passou a amar Jacó, porque Jacó era o quê? Pacato, calmo, estava sempre em casa, provavelmente ajudando a mãe nas tarefas da casa, pastoreando as ovelhas, cuidando ali do rebanho e sempre ali por perto habitando em tendas. E Rebeca passou a amar Jacó. E isso causou uma grande rivalidade entre os irmãos. Provavelmente por causa disso, a rivalidade deles e a disputa entre esses irmãos aumentou. Talvez Esaú querendo um pouco do amor e da atenção da mãe, e Jacó talvez querendo a aprovação e o carinho e o reconhecimento do pai. Mas isso começou a causar uma disputa entre eles. Nós estamos há 2 semanas colocando no Instagram, todos os dias nós colocamos um plano de leitura. E nós estamos na 2ª semana no plano de leitura sobre filhos. Pais, nós precisamos ter muito cuidado na educação dos nossos filhos. Não podemos demonstrar favoritismo por nenhum dos filhos. Não podemos comparar as características de um filho com outro filho. Não podemos dizer, olha para teu irmão é tão inteligente, sempre passa e tu nunca passa. Isso pode causar problemas terríveis na personalidade dos nossos filhos. Então, que nós possamos ter sabedoria
e não cometeu o mesmo erro que cometeu Isaac e Rebeca, que favorecia um filho e desprezava o outro. Isaac escolhe um filho para amar e Rebeca escolhe Jacó. Provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente o que levou Rebeca a escolher Jacó é que foi para ela a profecia. Foi para ela que o Senhor disse que o menor dominaria sobre o maior, que haviam 2 povos no ventre dela. E ela, no coração, ela sabia que Deus já havia escolhido a Jacó. Jacó tinha um coração sensível. Jacó era um homem de coração voltado para as coisas de Deus, apesar dos erros que ele cometeu. Mas ele tinha um coração sensível. Ao passo que Esaú tinha um coração duro, era uma pessoa de atitudes pesadas. A Bíblia diz que quando Jacó vivia sempre ali perto da mãe, o Esaú vivia no campo. E a Bíblia diz que um dia Esaú foi justamente para o campo fazer o que ele fazia tão bem, que era caçar. Mas ele chega muito cansado e faminto. E a Bíblia diz que quando ele chega faminto, Jacó, que era mais pacato, se a gente for observar friamente, a gente vai ver que Jacó, na verdade, tinha as características de Isaac. Isaac era de um temperamento cálido, tranquilo, calmo. E a gente vai observar que Esaú tinha um temperamento mais parecido com o de Rebeca, enérgico, sabe? Aquela pessoa ativa, assim como Rebeca. Mas parece que eles não conseguem se ver nos filhos. E Esaú vem vindo do campo, faminto, cansado. E vê Jacó, que tinha aquele temperamento mais calmo, ficava sempre ali por perto da mãe. Então, provavelmente aprendeu a cozinhar e cozinhar muito bem, como a mãe cozinhava. E ele está fazendo um guisado de lentilhas, um cozido de lentilhas. E parece muito saboroso, bem temperado. A Bíblia faz questão de dizer que era um cozido avermelhado, bem vermelho. E Esaú, quando vê aquilo, ele fica ávido por aquela comida, querendo muito aquela comida. Ele quer tanto aquela comida, que naquele momento ele julga que saciar a sua fome é mais importante do que o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura dava ao filho não só 2 partes da herança, como também a liderança familiar, a liderança do povo, do clã familiar, a administração da riqueza e o poder de tomar decisões. Quando Esaú chega faminto e Jacó está preparando o cozinhado de lentilhas, e ele olha para Jacó e diz: dá-me aí um pouco desse cozido, porque eu estou com fome. Estou faminto, estou desfalecendo. Ele diz: estou quase morrendo. Aí Jacó, fazendo jus ao seu nome, que era suplantador, enganador, parece que já vinha planejando. E ele diz para Esaú o seguinte, talvez também querendo um pouco da atenção do pai, que isso não me tira do coração. Aí Jacó diz para Esaú: te dou se tu me venderes o teu direito de primogenitura. Naquele momento, Esaú despreza o que ele tinha de mais precioso. E ele diz para Jacó o seguinte: de que me vale a minha primogenitura agora que eu estou faminto? E ele negocia com Jacó. Jacó diz: me jura que tu vai me vender? E ele jura. Então Jacó dá a ele, dá pão, dá água, ele se sacia e vai embora. E Jacó agora compra o seu direito de primogenitura. E eu queria abrir um parêntese aqui com você. Eu queria lhe dizer o seguinte, na autoridade do nome de Jesus: valorize aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que o Senhor lhe entregou. Valorize a sua família, valorize seu cônjuge, valorize seus filhos, valorize seu ministério, valorize o seu dom, valorize quem você é. Não negocie seu chamado, não negocie seu propósito, não negocie aquilo que o Senhor lhe entregou. Valorize aquilo que Deus te deu.
Não faça como Esaú, que não valorizou o que ele recebeu, não valorizou o que era um direito dele. Aleluia, aleluia. Bem se mostra com essa atitude de Esaú, que ele não era um homem espiritual. Bem se mostra nessa atitude de Esaú, que ele era um homem carnal, que não valorizava aquilo que o Senhor havia dado. E ele negocia algo tão precioso. Passado um tempo, e esse guisado, que era vermelho, por isso o nome de Esaú também é chamado de Edom. E ele se torna lá na frente o pai dos edomitas, por causa desse guisado vermelho, que naquele momento para ele não teve nenhum valor, mas que mudou toda a história da sua vida. Então valorize aquilo que o Senhor lhe entregou. Aleluia, glória a Deus. Esaú era um homem que não soube valorizar aquilo que ele tinha por direito. Não faça como Esaú. Valorize aquilo que você tem. E eu vou parar aqui novamente nesse vídeo de hoje. E nós vamos dar continuidade à história de Rebeca. E vamos concluir no próximo vídeo, porque ainda falta muita coisa. E eu não quero perder nenhum detalhe dessa história tão interessante. Mas o que fica de aprendizado para nós nesse dia de hoje é que nós precisamos aprender a depender do Senhor. Tomar decisões impulsivas podem nos levar a ruínas. Sempre que você precisar decidir algo, pare, pergunte ao Senhor. E quando você perguntar, espere a resposta. Não pergunte e vá decidindo. Espere a resposta e o comando do Senhor. E só então você decida. Porque aí você terá certeza que o que você vai fazer está debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus abençoe você, pai. Deus abençoe você, mãe. Que você não demonstre favoritismo pelos seus filhos. E que o Senhor lhe dê sabedoria, instrução e discernimento na educação e na criação dos seus filhos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor esteja presente em cada decisão que você tomar e em cada escolha que você precisar fazer. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe.